Olá, hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Eu sou o Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Estados Unidos enviam caças à Polônia e Rússia realiza exercícios militares em Belarus. Bolsonaro repudia o nazismo e o equipara ao comunismo. Tribunal Penal Internacional confirma denúncia de crime contra a humanidade contra Bolsonaro. Os Estados Unidos anunciaram o envio de caças F-15 para uma base aérea na Polônia. O anúncio ocorreu poucos dias após caças F-15 terem interceptado aeronaves russas sobrevoando o Mar Báltico. O Comando Militar americano afirmou que enviou os caças para melhorar a defesa coletiva da OTAN na região, à medida que Moscou segue estacionando tropas ao longo da fronteira com a Ucrânia. A Polônia integra a aliança militar e faz fronteira com a Ucrânia, com Belarus e com um pequeno pedaço da Rússia. Esta semana, os Estados Unidos anunciaram também o envio de soldados para a Romênia, que também é membro da OTAN e também faz fronteira com a Ucrânia. Também nesta quinta-feira, a Rússia começou a fazer exercícios militares com cerca de 30 mil soldados em Belarus. A manobra russa é uma resposta aos exercícios militares iniciados pelos ucranianos há cerca de 10 dias. Embora a diplomacia tenha alcançado alguns avanços durante a semana, com encontros entre líderes e representantes russos, ucranianos, franceses e alemães, a presença militar no leste europeu tem se intensificado. O Reino Unido emitiu nesta quinta-feira um alerta de que a Rússia planejaria iniciar um exercício estratégico nuclear. O secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, citou informações de inteligência que também incluiriam cyberataques. Wallace afirmou que, apesar das conversas diplomáticas, a direção da situação está tomando o caminho errado. Em meio à polêmica envolvendo o podcast Flow, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a ideologia nazista deve ser repudiada sem ressalvas, assim como qualquer ideologia totalitária, mencionando explicitamente o comunismo. Bolsonaro criticou a banalização de uma ideologia repugnante como a nazista, e pediu por mais responsabilidade e seriedade na abordagem do tema. Ele afirmou ser do interesse do governo que a promoção de ideologias que pregam o antissemitismo, a divisão de pessoas em raças ou classes, como o comunismo, sejam combatidas juridicamente. Bolsonaro não citou o podcast Flow, mas suas declarações foram divulgadas um dia depois de o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ter determinado a abertura de um inquérito contra o deputado federal Kim Kataguiri e o ex-apresentador do podcast, Bruno Ayub, conhecido como Monark. Os dois são acusados de crime de apologia ao nazismo durante um episódio gravado e publicado na última segunda-feira. Um estudo britânico apontou uma fragilização da democracia e um crescente apoio ao autoritarismo no mundo durante a pandemia. O relatório anual nomeado Índice de Democracia é elaborado pela Economist Intelligence Unit, vinculado ao grupo The Economist. A América Latina registrou a maior queda anual no índice de democracia entre todas as regiões do mundo. O presidente Jair Bolsonaro foi um dos apontados como exemplos de líderes populistas que provocam a erosão da democracia, atacando as instituições democráticas. O documento aponta que Bolsonaro exigiu a renúncia de 2 membros do STF e que chegou a comentar que ignoraria os resultados das eleições presidenciais de 2022, comentário este retirado pelo próprio Bolsonaro posteriormente. O relatório divulgado nesta quinta-feira mostra que apenas 45% da população mundial viveu numa democracia em 2021. O valor representa a maior queda no índice de democracia desde 2010. O Tribunal Penal Internacional confirmou ter recebido uma denúncia encaminhada pela cúpula da CPI da Covid. A denúncia acusa o presidente Jair Bolsonaro de crime contra a humanidade. A denúncia é baseada no relatório final da comissão parlamentar criada para investigar as ações e as omissões do governo durante a pandemia. A comissão pediu o indiciamento de 78 indivíduos, entre eles ministros e ex-ministros do governo, além de Bolsonaro, que foi indiciado pela comissão por 9 crimes, entre eles o crime contra a humanidade. Cabe agora ao Tribunal Penal Internacional avaliar se dá ou não andamento ao processo. A corte com sede na Holanda tem competência de julgar crimes que afetam a comunidade internacional, entre eles o crime contra a humanidade. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.